Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro da nossa disciplina Estrutura e Análise das Demonstrações Contábeis. E hoje nós vamos falar sobre a estrutura ou as estruturas da demonstração de lucros e prejuízos acumulados e também da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Eu vou aqui compartilhar a apresentação para a gente dar início. Bem, vou falar então sobre a demonstração de lucro e prejuízos acumulados, a DLPA, e a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Essas demonstrações, elas têm algo em comum, né? Tem algumas peculiaridades, e elas sempre estão sendo tratadas juntas, né, nos documentos normativos. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar aqui sobre a demonstração de lucro ou prejuízo acumulados, a DLPA, é que, de acordo com a Lei 6.404, a Lei da Sociedade por Ações, no seu artigo 176, ela é obrigatória, né? Ela é uma demonstração obrigatória, a lei não foi alterada nesse sentido de não torná-la não obrigatória, e deverá exprimir com clareza a situação do patrimônio da economia e as mutações ocorridas no exercício, né? Com relação à DLPA. Bom, a gente tem a demonstração do resultado, né? E a demonstração do resultado serve para apurar o resultado do período, seja ele lucro ou prejuízo. Então, a gente espera que sempre é lucro. E apurado esse lucro, né, esse lucro ele tem as suas destinações, né? Ele precisa ser distribuído. E isso fica assim demonstrado, mais evidente, né, para deixar isso bem claro para o usuário, seria através da demonstração de lucro e prejuízo acumulados, a DLPA. Porém, tem uma peculiaridade aí que a gente vai abordar mais para frente, em relação à obrigatoriedade ou não dessa demonstração. Então, o lucro, né, ele tem as suas destinações. A partir da alteração da Lei 6.404, a partir de 2008, com a convergência das nossas normas contábeis para o padrão internacional, a figura da conta lucros acumulados ela deixou de existir. E aí as normas determinam que o lucro deve ter destinação. Tá? Apurou o lucro no período, ele tem que ter uma destinação. Se é prejuízo, aí você teria prejuízo acumulado, isso ficaria no patrimônio líquido como uma conta retificadora. Porém, apurou o lucro, esse lucro tem que ter uma destinação, ou seja, ele tem que ter uma distribuição, seja ele para a constituição de reservas de lucros, distribuição de dividendos, ou então ser aproveitado para aumento de capital. Tá? Geralmente, ele vai para reserva de lucro e dividendos e pagamentos de dividendos. Esse é o padrão geralmente observável. Então, a constituição das reservas de lucro, que seriam as destinações do lucro, né, as reservas de lucro ela tem um rol de reservas. Né? A gente tem a reserva legal. Por que é a reserva legal? É uma reserva que está prevista na Lei 6.404, ou seja, ela é obrigatória a ser constituída. Né? Aí tem a reserva estatutária, a reserva para contingência, reserva para incentivos fiscais, reserva de retenção de lucros e reserva de lucros a realizar. Então, a reserva de lucro ela tem aí uma série de reservas que podem ser utilizadas para a destinação do lucro do exercício. Parte do lucro, né, segundo a legislação societária, ele tem que ser distribuído em dividendos. Isso falando de companhias, na sociedade por ações, né? Esses dividendos tem o dividendo mínimo obrigatório. A lei diz que, se o estatuto da companhia for omisso, a companhia tem que distribuir, no mínimo, 25% do lucro do período, do lucro ajustado, ou seja, do lucro líquido apurado. Aí existem alguns ajustes que têm que ser feitos, por exemplo, na constituição de reservas, algumas reservas elas segregam elas são abatidas, né? Segregam a distribuição de dividendos, ou seja, elas são deduzidas para se chegar na base de cálculo para a distribuição de dividendos, outras não. Então, isso seria o lucro ajustado. O lucro do período, aí deduzido aquelas destinações previstas em lei
que reduz aí a base de distribuição de dividendos, tá? Então, isso é chamado de lucro ajustado. Porém, a lei diz, olha, se o estatuto da companhia for omisso, ou seja, ele não prevê um percentual de distribuição de dividendos, então ele deverá distribuir 25% desse lucro líquido ajustado, tá? Geralmente as companhias, né, colocam isso nos seus estatutos. Tem companhia que tem por praxe, por exemplo, distribuir 50%, 40%, 50% do lucro líquido ajustado, né? Que a gente chama de payout, tá? Então, que seria, então, os dividendos. Então, dividendos é o quê? A distribuição de lucros para remunerar o acionista, então, destinado aos detentores das ações. Ou então, parte desse lucro é utilizado para aumento de capital, né? A empresa pode utilizar parte desse lucro diretamente para aumentar o capital social da companhia, né? Logicamente, geralmente as empresas não fazem isso. Primeiro, elas colocam isso em reservas de lucros e lá na frente ela pode, como se diz, incorporar essas reservas no capital social mediante um ato constitutivo de alteração do patrimônio líquido, tá? Então, é isso que as empresas geralmente fazem. Então, o artigo 186, né, da Lei 6.404, né, demonstração de lucro e prejuízo acumulado, deverá discriminar, né, segundo a Lei 6.404. Olha bem, estou falando de Lei 6.404. O saldo no início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. Ou seja, isso está na lei, né, como se diz. Como ela é de 1976, tem coisas que está escrito aqui que não foram alteradas ao longo do tempo e que não se pratica mais na contabilidade. Por exemplo, não se faz mais correção monetária de balanço. Isso foi suspenso a partir de 1996, a partir de 1º de janeiro de 96, que foi abolida, né, por lei, né, a correção monetária das demonstrações contábeis. Mas isso continua na lei. A reversão de reservas e o lucro líquido do exercício. Aí, desse lucro, né, as transferências para as reservas, os dividendos que vão ser distribuídos, a parcela dos lucros incorporada ao capital, se foi feito aumento de capital, e o saldo no final do período, né? Aí tem um parágrafo primeiro lá no artigo 186 que diz: como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas decorrentes de efeito de mudança de critério contábil. Isso eu abordei na videoaula que fala de demonstração de resultado e resultado abrangente, né, a questão de ajustes de exercício anterior e também ajustes tendo em vista alteração de critério contábil, né? Então, isso foi abordado lá, que aí entra a questão da demonstração de resultado abrangente. E aí, a demonstração do lucro prejuízo acumulado deverá indicar o montante do dividendo por ação no capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido elaborada e publicada pela companhia. Isso aqui é uma observação que tem nesse parágrafo 2º do artigo 86, que diz o seguinte: a Lei 6.404 não prevê a elaboração da demonstração das mutações de patrimônio líquido. Ela não é uma demonstração obrigatória por Lei 6.404. Então, ela abre um parágrafo aqui e diz o seguinte: se a companhia elaborar a demonstração das mutações do patrimônio líquido, ela poderá deixar de elaborar a demonstração de lucros ou prejuízo acumulado. Por quê? Porque ela estaria contida dentro da DMPL. Então, não haveria necessidade de fazer as duas. Se fizer a DMPL, ela já vai estar contemplada dentro da DMPL, porque a DMPL abrange todo o patrimônio líquido. E a DLPA só trata do lucro e as suas destinações. Então, ela é muito mais resumida do que a DMPL. E a Lei 6.404 não prevê no seu escopo a demonstração de mutações de patrimônio líquido. Ela é uma demonstração que inicialmente foi exigida por uma determinação da Comissão de Valores Imobiliários, não da Lei 6.404. Como ela é mais completa, geralmente as empresas não publicam a DLPA, tá? Geralmente não publica, porque publica a DMPL. Então, dificilmente a gente vai encontrar uma grande empresa, uma companhia por ações, por exemplo, publicando a DLPA,
porque ela faz a DMPL e essa DLPA estaria contida dentro da DMPL. Tá? Então, essa é uma particularidade em relação à DLPA. Porém, a gente está abordando aqui porque é uma demonstração que existe, porém pouco utilizada, mas ela existe e consta aí da legislação, tá bom? Aqui seria mais ou menos um modelinho, né, de uma DLPA. Aqui seria o ano 1, o ano 2, né? X1, X0, o ano atual e o ano anterior, nas duas colunas. Sempre aquilo que eu disse lá na videoaula passadas, né? Tanto do balanço patrimonial quanto da demonstração de resultado, que as demonstrações têm que ser publicadas o exercício atual e o anterior, para efeito de comparabilidade. Lembram disso? Então, mais uma vez, eu reforço aqui. Então, ela seria o exercício, saldo de lucros acumulado do exercício anterior, do início do período, né, do exercício anterior, mais ou menos os ajustes de exercício anterior, para mais ou para menos, que seria em decorrência de mudança de critério contábil, e aí eu teria, então, o lucro ajustado, que seria o lucro do exercício anterior ajustado, tendo em vista os ajustes de exercícios anteriores. E aí eu teria mais o lucro ou prejuízo do exercício, tá? Do exercício, então, do exercício atual. E aí eu teria o lucro total que estaria disponível. Aí eu faria, então, as destinações, né? Ou alguma outra questão, né? Por exemplo, se eu tiver a reversão de reserva, eu tinha uma reserva e essa reserva reverteu para lucros, né? Aí eu tenho a destinação do lucro. Quanto vai para a reserva legal? A reserva legal diz que 5% do lucro tem que ser incorporado à reserva legal, limitado a 20% do patrimônio líquido. Então, isso está na Lei 6.404. Criação de reserva estatutária, quanto que vai para a reserva de contingência, quanto que vai para a reserva orçamentária ou reserva para investimento, e reserva de lucro a realizar. E quanto que estaria destinado à distribuição de dividendos. Aí eu teria, então, o saldo final de lucros acumulados ou prejuízos acumulados. Lembrando que, né, com a alteração da Lei 6.404 a partir de 2008, a figura do lucro acumulado não existe mais, ou seja, não pode mais ter no patrimônio líquido a conta lucros acumulados. Então, como se diz, a DLPA ela não vai apresentar saldo aqui, né? Então, assim, até ela ficou como se diz assim, uma demonstração um pouco inócua, né? Sem muita utilidade, porque você não tem lucros acumulado mais, né? Eu teria 0 no exercício anterior e 0 no exercício final, porque eu tenho que dar destinação total a esse lucro, tá certo? Mas ela está aí. Aqui é um exemplo, né, de apuração de um resultado de uma DLPA. Então, eu teria aqui o balanço patrimonial, tá? Fechou o exercício em X0, capital 200, reserva legal 30, contingência 10, lucros acumulados 100. E aí, o que aconteceu no exercício? Em X1, que aqui é o exercício anterior, o exercício atual, apurou-se um lucro de 200, lá na demonstração de resultado. Desses 200, 10 vai para a reserva legal, porque é 5%, né? 5% do lucro. A reserva de contingência, 10 e 70 para dividendos. Então, como é que ficaria a DLPA? Ó, saldo do exercício do período anterior, X0, era 100, está lá no patrimônio líquido de X0, ó, 100, 100. Ajuste de exercícios anteriores, né? Teve aí uma reversão de um ajuste no lucro do exercício anterior, né, para menos, e ficou então 90. Aí apurou-se 200 de lucro, ó, lucro do período, né, 200. E aí teve uma reversão de reserva, né, de 10, e aí teve 300 à disposição da empresa. E aí destinou-se 10 para a reserva legal, 20 para dividendos, né? 70, aliás, para dividendos. Então, no final do exercício, sobrou 220 de lucro. Isso se houvesse ainda a figura do lucro prejuízo acumulado. Essa reversão de reserva é a reversão da reserva de contingência. O que acontece? No exercício, eu faço uma reserva de contingência, tendo em vista
um prejuízo provável que pode acontecer lá na frente, eu já faço a reserva para suportar esse prejuízo. Caso não se configure esse prejuízo lá no ano seguinte, faça a reversão da reserva, tá? É isso que acontece. Aqui seria, né, um exemplo da MPL, mas aqui a gente não elaborou a da MPL, apenas fez dois exemplos, né, dois exercícios comparativos de patrimônio líquido. A DMPL, por sua vez, ela contempla todo o patrimônio líquido. Observe que a DLPA ele só pega uma conta do patrimônio líquido, que seria lucros acumulados. Só isso. Agora, a DMPL não, ela vai abranger todo o patrimônio líquido. Toda a mutação que aconteceu no patrimônio líquido, ela vai estar contemplada na demonstração de mutações do patrimônio líquido. Então, eu teria aqui, por exemplo, no X0, uma situação de patrimônio líquido, onde o capital é 200, reserva legal é 30, contingência 10, lucro acumulado 100. E aí eu fecho o balanço em X1 e o meu patrimônio líquido aparece lá diferente. Capital 240, reserva legal 40, lucro acumulado 220. Ora, o que aconteceu no patrimônio líquido que o balanço não consegue explicar? Por que o capital era 200 e foi para 240? Esse 40 é proveniente do quê? De onde veio esse 40? O balanço não consegue explicar. Então, eu necessito de uma demonstração que explique isso. A DMPL, então, serve para isso, para explicar as mutações que ocorreram no patrimônio líquido e que o balanço não consegue explicar. Bom, esse 40 aqui pode vir de subscrição de novas ações, pode vir da incorporação de reservas que eu tinha ao capital. Então, são explicações que eu teria. Agora, por que a reserva legal aumentou? Aumentou porque houve destinação do lucro, que era 5%, no caso foi 200, 5% dá 10, né? Então, hora de 30 foi para 40, tá? Foi para 40. Então, aconteceu isso. Como o lucro era 100, apurou 200, fez as destinações, fechou com 220. Então, a demonstração das mutações de patrimônio líquido é muito mais completa do que uma DLPA. Por isso que a gente praticamente não encontra em publicações demonstração de DLPA, em função disso, mesmo porque a conta lucros acumulados ela não é mais utilizada na contabilidade. Eu teria que zerar, né? Eu tenho que zerar essa conta e destinar todo o lucro a reservas ou pagamento de dividendos. Tem que dar uma destinação. Bom, DLPA e DMPL. Bom, aqui tem um ponto-chave. Desde a entrada em vigor do CPC 26, tá? Do CPC 26, caiu em desuso a prática da elaboração em separado da DLPA, devendo esta obrigatoriamente ser incluída na DMPL. Então, aquilo que eu disse, só reforçando aqui, não se vê praticamente DLPA publicada, né? Porque ela sempre vai estar contida na DMPL, então estaria contemplada aqui dentro, tá bom? E quem normatiza a elaboração e publicação das demonstrações contábeis são os CPCs, são os pronunciamentos técnicos, não é mais a Lei 6.404. Apesar da Lei 6.404 ter lá os seus artigos que falam das demonstrações contábeis, né, é preciso a gente estar sempre atento ao que está lá na lei, porém a gente deve seguir as orientações aí do CPC 26. Isso por quê? Porque a nossa contabilidade passou por um processo de harmonização com as normas contábeis internacionais. E isso se deu através dos pronunciamentos técnicos dos CPCs, né? Dos CPCs, que recebem aí uma nomenclatura diferente de CPC, dependendo aí do ambiente em que a empresa está. Lá no Conselho Federal é a NBCE, né? A NBCT, aí você tem as normas dentro da CVM, tem as normas dentro da ANEEL, da Anatel, e por aí vai, né? Dentro do COCIF, do Banco Central, lá cada uma recebe uma nomenclatura, porém o texto é mesmo, dentro do Comitê de Pronunciamentos é CPC, tá? Então, no caso, CPC 26 é o que vai nortear aí a elaboração da DLPA e da DMPL, que vai do item 106 ao 110, salvo engano.
deve ter isso aqui mais à frente. Então, a DLPA está dentro da DMPL. Observe aqui a figura DMPL e DLPA está contida, ou seja, por determinação do próprio CPC 26. E a Lei 6.404, lá no artigo 186, no artigo parágrafo 2º, diz, olha, se a empresa fizer DMPL, poderá incluir a DLPA dentro, então ela não precisa fazer. Tá? Na própria lei já fala sobre isso. Então, só que tem um detalhe, né? Em termos de normativo, ou seja, o artigo 186 da 6.404 diz que a DLPA deve ser elaborada, porém, se fizer a DMPL, ela estaria contida, então não se exclui. A CVM não obriga, né? Ela manda fazer a DMPL, o CPC 26 manda fazer a DMPL e a DLPA estaria contida, porém, no próprio CPC, no caso do CPC, no CPC que fala da demonstrações contábeis para as micro e pequenas empresas, né, que é o CPC para pequenas e médias e microempresas, que é dentro do CFC, é a NBC TGA 1000, né, a NBC TGA 1000, que fala das normas contábeis aplicáveis às pequenas e médias empresas, né? Então, lá, se a empresa quiser fazer a DLP, ela pode, né? Ela pode, né? Se não houver necessidade de fazer a DMPL. Então, ela pode fazer, mas é muito melhor fazer a DMPL do que a DLPA, tá? Então, aqui, o CPC, né, a NBCTA 1000, né, diz assim, ó, que as pequenas e médias empresas podem, né, a seu critério, adotar a demonstração de lucros ou prejuízo acumulado no lugar do resultado abrangente e da DMPL, né? Então, aí tem umas observações. Quer dizer, pode fazer, porém, não é muito praticado, tá? Bom, agora a gente vai falar mais exclusivamente da demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL. Tá? Embora a lei, né, a 11.638, ela alterou a 6.404, né, a partir de 2008, tá? Então, aqui ela extinguiu a conta lucro acumulado. Porém, a DLPA continuou sendo uma demonstração obrigatória lá dentro da lei 6.404, tá, né, tá lá. Mas não tem mais a conta lucros acumulados. Então, se eu fizer uma DLPA, vai aparecer saldo inicial zero e o saldo final de lucros acumulados tem que ser zero, tá? Ou então, saldo se for prejuízo, aí seria negativo. Caso seja apurado o lucro, então, a lei diz, esse deve ser destinado o mais rápido possível, como dividendos, aumento de capital ou reserva. Ou seja, o lucro do exercício tem que ter destinação, não pode figurar no balanço como lucros acumulados. Portanto, a DMPL, né, ela é uma demonstração mais completa, ela é mais abrangente, e ela evidencia a movimentação de todas as contas, todas as rubricas contábeis dentro do patrimônio líquido durante o exercício, inclusive a formação e a utilização de reservas não derivadas de lucro, porque as reservas de capital, elas não são derivadas de lucro, porém elas estariam movimentando dentro do patrimônio líquido, portanto, elas estariam contempladas dentro da demonstração das mutações do patrimônio líquido, da DMPL. Bom, as contas que formam o patrimônio líquido podem sofrer variações por inúmeros motivos, ou seja, o patrimônio líquido de um ano, ele aparece diferente no ano seguinte, e isso tem vários motivos que afetam esse patrimônio líquido. Por exemplo, acréscimo pelo lucro ou redução pelo prejuízo do exercício, ou seja, o patrimônio líquido aumentou porque teve lucro, esse lucro foi destinado às reservas, e isso modifica o patrimônio líquido. Ou, se teve prejuízo, vai ter um valor subtraindo do patrimônio líquido. Pode ter, o patrimônio líquido pode ter uma redução por pagamento de dividendos, né? Destino de valores para pagamento de dividendos, porque as empresas podem pegar o lucro líquido, distribuir aquilo que está previsto no estatuto, né? Apura-se o balanço em dezembro, publica ele aí lá pelo mês de fevereiro, março, abril,
aprova aí a distribuição em assembleia, lá para abril, maio, está pagando os dividendos do ano anterior. Porém, durante o exercício, a empresa pode, se ela tiver com sobra de caixa e de acordo com as decisões da administração, propor uma distribuição adicional de dividendos. Aí ela pode pegar, por exemplo, uma reserva de lucros, por exemplo, né, e fazer um pagamento de dividendos extraordinário, destinar mais dividendos para o acionista. E isso acontece com frequência. E aí eu estaria reduzindo o patrimônio líquido. Tá? Pode ter acréscimo por reavaliação de ativo, né, quando o resultado for credor, acréscimo por doações e subvenções para investimentos recebidos, que são, por exemplo, acréscimos, né, que eu teria que não vem do resultado, tá? Teria acréscimo por subscrição e integralização de novas cotas de capital, ou seja, os sócios resolvem aumentar o capital, coloca mais dinheiro na empresa, aumenta o capital, muda o patrimônio líquido. Acréscimo pelo recebimento de valor que exceda o valor nominal das ações integradas a preço de emissões, que seria um ágio na emissão de ações, por exemplo, que não vem do resultado, seria uma reserva de capital, não seria reserva de lucros. Acréscimo pelo valor da alienação de parte de beneficiários e bônus de subscrição, também pode acontecer isso, não seria reserva de lucro, seria reserva de capital. Acréscimo por prêmio recebido na emissão de debêntures, também não é reserva de lucro, é reserva de capital. Né? Lá na Lei 6.404 tem todos os normativos que disciplinam essas reservas. Redução por ações próprias adquiridas ou acréscimo por sua venda. Aí aparece, às vezes, no balanço, com um valor redutor, ações em tesouraria, né? Ou seja, a empresa vai no mercado e compra ações que é dela mesma, de emissão dela mesma. E essas ações, então, ficam guardadas em termos na empresa, que a gente chama de ações em tesouraria, e ela seria uma retificação da conta do patrimônio líquido, ou seja, ela é redutora. Acréscimo redução por ajuste de exercícios anteriores. Então, são vários os eventos que acontecem, uns em função da destinação de lucros e outros que não têm origem no resultado da empresa. São alguns eventos que acontecem e que originam alterações no patrimônio líquido, né, e que não vem do resultado. Aí estaria também, de certa forma, né, contemplada na demonstração de resultado abrangente para mostrar o resultado final da empresa. Então, seria essa algumas das situações que alteram o patrimônio líquido. E aí nós temos itens, né, que não afetam o total do patrimônio líquido. Né? Ou seja, se eu faço um aumento de capital com a utilização de reservas, não altera o patrimônio líquido. Porém, a DMPL vai mostrar isso. Ou seja, o valor que sai de reserva vai para o patrimônio líquido, ou seja, é um mais e menos, ou seja, subtrai de reserva, o mesmo valor eu somo no patrimônio líquido, o total do PL não altera, mas a DMPL vai demonstrar isso. Apropriação de lucro do exercício, reduzindo a conta lucros acumulados para a formação de reserva, ou seja, eu apuro o lucro do exercício, vai para o PL. Aí eu pego o lucro do exercício e destino à reserva, ou seja, o que sai de lucro vai para a reserva. Então, não altera o PL. Porém, a DMPL vai evidenciar isso. Isso fica muito evidente na DMPL. Reversões de reservas patrimoniais para a conta de lucros, lucros ou prejuízo acumulado, ou seja, faça algumas reversões e volta para a conta de prejuízo acumulado. Ou seja, eu posso pegar uma reserva de lucro e utilizar para compensar o prejuízo que eu tive no exercício. E aí a conta de prejuízo acumulado não aparece. Porém, eu diminuo a conta de reserva e desapareço com a conta prejuízo acumulado. Não altera o total do patrimônio líquido. Que seria a compensação de prejuízo com reservas, né? Seria essa situação. Então, porém, a DMPL vai mostrar todas essas movimentações, mesmo que ela não afeta o total do PL, tá? De acordo com o CPC 26, né, que vai dos itens 106 a 110, e é onde que está as normativas que fala da DMPL, né, a demonstração das mutações inclui as seguintes informações: o resultado abrangente do período apresentado separadamente, o montante
total atribuível aos proprietários da entidade controladora e o montante correspondente à participação de não controladores. Para cada componente patrimônio líquido, os efeitos da aplicação retrospectiva ou da reapresentação retrospectiva reconhecida no CPC 23, que fala de política, mudanças, né, de políticas contábeis e retificação de erros. Aquilo que eu disse, retificação de erros de exercícios anteriores ou por mudança de critérios contábeis ou por erro mesmo que foram detectados. Isso tem que estar evidenciado também na DMPL e não só na demonstração de resultado abrangente. Para cada componente patrimônio líquido, a conciliação do saldo no início e no final do período demonstra-se separadamente, no mínimo, as mutações decorrentes do resultado líquido, de cada item, de outro resultado abrangente, e as transações com os proprietários realizadas na condição de proprietário, demonstradas separadamente, ou seja, as integrações de capital realizadas, as modificações nas participações incontrolada e que não implicam em perda de controle. Então, isso teria que estar também evidenciado na DMPL, tá? Informações representadas, né? Análise de outros resultados abrangentes por item, capital social, tem que estar, as reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial. Lembra que eu falei lá em ajuste de avaliação patrimonial, que decorre de avaliações de ativos-passivos, né, e que não contempla o regime de competência, por exemplo, ativos financeiros destinado para venda, né, para negociação. As reservas de lucro, as ações em cotas em tesouraria, já falei, prejuízos acumulados, se for admitidos, né? E demais contas exigidas pelos CPCs, né? O montante dividido e reconhecido como distribuição aos seus proprietários durante o período e recibo montante dos dividendos por ação. Então, são coisas que têm que estar evidenciadas na DMPL. Aqui nós temos uma DMPL, né? Uma DMPL, e aqui a gente observa, né? As colunas, né? Então, eu tenho uma coluna para o capital, uma coluna para reserva de capital, né? E ações em tesouraria, reserva de lucro, lucro ou prejuízos acumulados, outros resultados abrangentes, patrimônio líquido de companhias controladas, participação de não controladores e o patrimônio líquido total, no final, né? Então, observe que o que acontece aqui é que os valores, olha, observe aqui, ó, o capital no início do exercício era 1 milhão, né? E no final do exercício é 1.500.000. Bom, se eu pegar lá o balanço patrimonial e olhar, eu não sei de onde que veio esses 500 mil para que aumentou o capital, né? Então, aqui está dizendo, ó, aumento de capital 500 mil. Né? Aumento de capital de 500 mil. Bom, aí se a gente observar aqui reserva de capital, né, 50 mil foi utilizado para quê? Para aumento de capital, ou seja, 50 mil daqui veio para cá, tá? 100 mil de reserva de lucro veio para cá, tá? 150 mil. Então, são deslocamentos de valores que estão aqui dentro que vêm para somar aqui, tá? Aí tem, né, várias movimentações, olha, aqui, ó. Você observa que um valor sai de um lugar, vai para outro. Aqui, ó, 140 mil prejuízo foi compensado aqui, ó, lucro acumulado, desculpa, 140 mil, ó. Você pode observar que lucro acumulado era zero e terminou com zero. Então, o lucro acumulado do exercício foi 250. O lucro do exercício foi 250. Né? Houve uma realização de reserva, ou seja, de exercício anterior, que foi para 302, né? E aí, ó, 140 mil veio para a reserva, constituição de reservas, e 162 mil veio para pagamento de dividendos, ou seja, qual foi a destinação do lucro? 140 para reservas e 162 para dividendos. Zerou o lucro, tá?
E aí você tem as movimentações. Você observa que você tem mais e menos. Olha, 40 mil, ajuste de intermediação financeira. 40 mil, né? Ó, tem a ver com patrimônio líquido da companhia. Então, tem uma movimentação aí. Então, são essas movimentações que a DMPL vai trazer. Ou seja, a destinação de cada valor para onde que foi, né? De onde surgiu o valor, né? Para onde foi o valor, os valores que foram movimentados dentro do patrimônio líquido, tá? Então, essa é uma demonstração, um exemplo de uma MPL. Aqui nós temos aqui uma demonstração, uma DMPL da Arezo, né? Da Arezo, tá bem completa. Então, assim, uma demonstração bem completa, e aí você tem as movimentações, ó. Vou aumentar aqui porque é muito pequeno. Então, aqui, ó, a gente tem o capital social era 261, 247 no ano de 2015, lembrando que esse balanço é de 2017, 16, então eu tenho que fazer comparativo, né? O balanço é de 2017, porém eu tenho que incluir 2016. O início de 2016 é o final de 2015, por isso ele começa com o saldo em 31 de dezembro de 2015, que é o mesmo saldo de 1º de janeiro de 2016. Então, aqui tem todos os saldos de todas as contas, do capital, da reserva de capital, da reserva legal, reserva para investimento, retenção de lucros, né? Proposta de distribuição de dividendos, lucros acumulados não tem, porque tem que zerar, outros resultados abrangentes e o total. Tá? Então, o patrimônio líquido dessa empresa em 31 de dezembro de 2015 era 617.905. Bom, o capital social sofreu um aumento, tá? Um aumento de capital, tá? E aí, tá aqui, ó, as notas explicativas. O que é esse aumento? Além da informação que está aqui da MPL, ainda tem uma nota explicativa explicando esse aumento de capital, tá? Explicando. 46.830. Da onde que veio esse aumento de capital? Ele veio daqui, ó, 46.830 da retenção de lucros. Veio para cá, tá? Ó, daqui veio para cá. Aqui está subtraindo, aqui somou. Tá certo? Aqui houve um aumento de capital de 1.931, me parece, emissão de ações. Então, são novos, é um aporte de capital. Então, ele não desloca de nenhum aqui, ó. Ele simplesmente soma aqui, ó. Então, ele não tem distribuição, ele veio de fora. Então, estou explicando que veio de fora. E aí chega, em 31 de 12 de 2016, o patrimônio líquido, o capital social é 310.008 e o patrimônio líquido, 660, que é toda essa movimentação aqui. E aí vamos partir para 2017. Aí começa com saldo em 31 de 12 de 2016, e aí o capital social foi aumentado por emissão de novas ações. Tá? Ações de tesouraria. Aqui ela comprou ações dela mesma. Ó. Então, ela diminuiu. Tá? E aqui vai indo a toda a movimentação. De tal forma que o capital social no final de 2017 era 330 e o patrimônio líquido 664, acho que 566. Tá? Então, essas movimentações. Observe que o lucro do exercício aqui, ó, 154, todo ele foi distribuído. 7.724 veio para onde? Reserva legal. Ó, se eu pegar a coluna aqui, ó, reserva legal, tá aqui e está explicando aqui que foi reserva legal. Somou aqui, subtraiu aqui, ó, zero aqui, ó. 64 aqui, foi 64 aqui, reserva de incentivos fiscais. Ó, tá aqui, tá aqui. 42 aqui, o que é 42? Juros sobre capital próprio. Então, foi pago aos acionistas. Dividendos intercalares, aquilo que eu disse para vocês, olha, dividendo extraordinário, foi pago aqui, tá? Dividendos propostos, tá aqui. Tá? Lembrando que, junto com os dividendos, eu posso pagar juros sobre capital próprio, tá?
seria a mesma coisa, assim, vamos dizer, de dividendos, porém tem um tratamento fiscal diferente, ou seja, para o acionista, dividendos é isento, ou seja, não é isento, já é isento, é isento, é isento. Já o juros sobre capital próprio, ele sofre retenção de imposto de renda na fonte de 15%. Como é que diz? É uma tributação exclusiva, né? Definitiva. Já vem descontado na fonte 15%. Então, o que diferencia dividendo e juros do capital próprio é a questão da tributária, tá? Isso é um mecanismo aí que surgiu em 95, né? Quando extinguiu a correção monetária dos balanços, criou-se também a figura do juros sobre capital próprio, que é a Lei 9.549, de 95, né, que cria isso. Bom, isso vocês vão aprender aí em contabilidade intermediária ou contabilidade avançada, né? Mas tem essa figura aí, tá? Então, é dessa forma que é feita uma DMPL. Lógico, o propósito da nossa disciplina não é ensinar a fazer uma DMPL, isso é matéria aí de contabilidade intermediária, né? Contabilidade intermediária, né? Que vocês vão aprender a elaborar. Porém, para fazer análise, às vezes a informação ela é necessária para uma análise de demonstração contábil, às vezes a informação ela se faz necessária, então você tem que conhecer a estrutura de uma DMPL ou das demonstrações para saber aonde buscar essas informações. Por isso que a disciplina chama estrutura e análise das demonstrações contábeis, tá bom? Bom, questão de reservas, tá? Questão de reservas, né? Então, nós temos a reserva, conceito e finalidade, constituição, como ela é feita, se tem limite, como que ela é utilizada. Então, reserva de capital. Ou seja, reserva de capital são valores que a companhia recebe e que não transitam pelo resultado como receita. Tá? Aquilo que eu disse, por exemplo, um ágio na emissão de ações, um prêmio na emissão de debêntures, né? O que é um prêmio na emissão de debêntures? Eu vou lançar uma debênture, que é um título de crédito, que é uma forma de financiamento da empresa, e ela acaba cobrando um determinado valor para quem vai comprar esse título. Então, esse valor que ela cobra chama-se prêmio. Isso ela recebe, não é uma receita, ela contabiliza como uma reserva de capital, não transita no resultado. E se isso acontecer, isso tem que estar evidenciado lá na demonstração de resultado abrangente. Uma doação, né, por subvenção também não transita no resultado. Então, constitui-se uma reserva de capital. Então, são vários exemplos de reserva de capital. Aqui está aqui, ó, age na emissão de ações, alienação de parte de beneficiários, bônus de subscrição. Tem limite? Não, não tem limite, porque depende aí de cada negócio, né? Qual é a utilização? Para aumento de capital social ou compensação de prejuízo. Então, eu posso utilizar essas reservas com essa finalidade. Ajuste de avaliação patrimonial, né? Contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído ao elemento do ativo ou passivo. Ou seja, lá no patrimônio líquido, ela pode ser positiva ou negativa. Se for de ativo, é positivo, se for de passivo, é negativo. Então, isso surge como? Em função de reestruturação societária ou de avaliação de instrumentos financeiros ou por alguma norma da própria CVM. Tem limite? Não, não tem. Para que serve? Para absorver lucros ou prejuízos acumulados. Tá? Reserva legal. A reserva legal, já são, essas reservas aqui já são reservas que decorrem da destinação do lucro do exercício. Tá? Então, a reserva legal, ela tem a finalidade de assegurar a integridade do capital social, ou seja, ela é uma reserva, como diz assim, preventiva, vamos assim dizer, para eventualidade. A lei diz que 5% do lucro líquido do exercício tem que ser destinada à constituição de reserva legal. Limitada, então, com relação ao limite, limitada a 20% do capital social. Ou seja, atingiu 20%, não se constitui mais. Tem uma exceção que você pode chegar um pouquinho a mais de 20%, mas não se constitui mais, porque já chegou no limite. Para que serve?
para aumento de capital ou para compensação de prejuízo. A própria lei já prevê, olha, 5% do lucro você tem que guardar para uma eventualidade. Qual a eventualidade? Olha, um eventual prejuízo. Por exemplo, você tem uma reserva para absorver o prejuízo. Ou se você não tiver prejuízo, está com lucro, e você chegou já nos 20%, você pode pegar isso aí e incorporar no capital social, você aumenta o capital. Tá? E aí continua, retoma novamente a constituição da reserva, destinando aí 5% do lucro a cada ano aí para essa reserva. A reserva estatutária é uma reserva que a companhia coloca nos seus estatutos. Ela pode, ao elaborar seus estatutos, prever uma reserva, ou seja, destinar lucro, né, para alguma finalidade. E isso tem que estar definido nos estatutos dela. Qual o percentual e para que é essa reserva. Então, é de acordo com o estatuto, né, e é limitado ao capital social. Então, tem um limite, também não é fazer qualquer valor. E a destinação dela, né, a finalidade, é o que está previsto no estatuto. Então, a empresa pode fazer isso. Reserva para contingência. É uma reserva que eu faço tendo em vista um prejuízo provável que a empresa vai ter. Né? Eu estou em plena safra, tá? E estou fechando o balanço e eu vou colher a safra no ano que vem. Então, eu vou fechar o balanço agora. E eu tive um problema de seca, por exemplo. O quanto que essa seca vai prejudicar a minha safra e quanto que eu vou ter de quebra de receita e de lucro, né? Então, eu posso já fechar o balanço, eu estou tendo lucro agora, eu posso destinar parte desse lucro para é, arcar com essa perda, esse prejuízo que eu vou ter lá em decorrência de um problema que eu já tenho conhecimento antecipadamente. Aí eu constituo essa reserva. Limite? Não tem. Finalidade, compensar prejuízo. Ah, isso não se configurou lá na frente, não foi o que a gente esperava, faz-se a reversão dessa reserva para contingência. Tá? Como tem outras reservas, né? Reservas de lucro a realizar, por exemplo, reservas de dividendos obrigatórios não distribuídos, também são reservas de lucro. Né? Então, reservas de receita a realizar. Por exemplo, a empresa chega no final do ano, em dezembro, faz uma venda considerável, cujo recebimento dessa venda vai se dar aí 90 a 120 dias depois do fechamento do exercício. Então, a empresa pode falar o seguinte: olha, eu vou apurar o lucro, porém tem um valor aí que a gente não recebeu ainda, ou seja, ele não foi realizado em moeda. Então, existe um risco aí de inadimplência, por exemplo. Da empresa que está me devendo, por exemplo, entrar em, em processo de recuperação judicial, aí, meu amigo, vai pagar sei lá, Deus sabe, né? E aí a empresa pega e fala o seguinte: olha, eu não vou pagar dividendos sobre esse valor. Aí ela constitui, então, a reserva de lucro a realizar, para não distribuir dividendo. E aí, quando ela recebe, ela reverte a reserva, faz a distribuição normal. Então, isso é uma situação que a empresa pode lançar a mão disso, tá? Essas reservas estão disciplinadas na Lei 6.404. Vocês vão estudar isso em contabilidade intermediária ou avançada, provavelmente. Então, esses são os tipos de reservas que geralmente, né, estão contempladas aí na DMPL, tá? Aqui nós temos um exemplozinho só de um bem simples, né? Então, eu tenho aqui, né, a empresa tem um patrimônio líquido, né, e tem, aliás, algumas situações, né, que ela fez um aumento de capital, né, com reservas 25 mil, por subscrição 18, fez uma reversão de reserva de contingência, comprou ações em tesouraria, teve um ajuste de avaliação patrimonial e, do lucro, existe uma proposta de destinação. Transferência para reserva legal, 400, estatutária 3.800, lucros a realizar 600, dividendos a distribuir 5.200. Então, ela teve aí uma variação patrimonial, essa empresa. Ela teve uma variação patrimonial. E aí, como é que a gente avalia isso?
Então, olha bem, ó, teve 8 mil a mais no lucro líquido, né? No lucro líquido. Por quê? Porque ela teve lucro de 8 mil. Então, o lucro, né, na DMPL vai receber 8 mil de lucro líquido, positivo. É, desses 8 mil, 5.200 é dividendo. Então, ela vai pegar e subtrair lá da coluna lucro líquido e somar na coluna dividendos a distribuir, tá? Ela recebeu aí 1.500 de ajuste de avaliação patrimonial, então na coluna ajuste de avaliação patrimonial vai ter esse valor de 1.500 e 18 mil de subscrição de capital, né? Subscrição de capital, né? Que veio de fora, tá? E 300 que ela usou, né? De recursos que ela usou para comprar ações, vai subtrair. Agora, o aumento de capital com reservas, ele não vai provocar variação no patrimônio, porque ele sai de reserva e vai para lucro. Vai para capital, desculpa. Ele sai de reserva de lucro e vai para capital. Vai aparecer no DMPL? Vai, porém, não vai provocar variação no patrimônio líquido. Tá? Não vai provocar variação. Tá certo? A reserva de contingência, né, como faz reversão, ela está lá em reserva, vai fazer a reversão, também não vai alterar o patrimônio líquido. Tá? Porém, o que altera vai ser o quê? A subscrição, a avaliação patrimonial, o lucro que entrou. Agora, o que entrou de lucro, né, e o que foi distribuído, que foi destinado, também não provoca alteração no patrimônio líquido, porque ele sai de lucro e vai para as suas respectivas reservas, né, somando, subtrai na coluna lucro e soma nas colunas reservas de legal, reserva estatutária, reservas do que a realizar e reserva de dividendos a distribuir. Então, apenas esses eventos é que provocam. Porém, todas as movimentações elas estarão contempladas na DMPL, tá bom? Então, era isso que a gente tinha para falar, né, sobre esse encontro, sobre esse bate-papo. Aqui estão as referências que a gente pesquisou, pesquisamos a Lei 6.404 e também o CPC 26, tá bom? É isso aí, um grande abraço.